No nosso segmento, como envolve a negociação de valores sempre muito altos, é muito comum aquela tentadora proposta, né? Não, me ajuda aqui que eu te ajudo, te favoreço de alguma maneira, né? Eu julgo que é uma prática de corrupção tão grave quanto a que praticam os políticos, que praticam os entes públicos. Olá! No vídeo anterior, nós tratamos de legado e sobre a importância da integridade para construí-lo. Um dos maiores exemplos de legado é talvez o que recebeu a civilização ocidental do Império Romano. Legado na área do direito civil, arte, educação, cultura, arquitetura, urbanismo, administração pública, isso para citar apenas alguns exemplos. Contudo, e gradativamente, o Império Romano se corrompeu. De modo que, quando das invasões bárbaras, o Império Romano já era considerado um edifício podre. Só tinha aparência, como bem descreve o historiador britânico Edward Gibbon. A corrupção e a degradação moral levaram à instabilidade política, a crises econômicas, ao declínio militar e a crises sociais generalizadas. Se ações que comprometem a integridade podem derrubar o império milenar como o Império Romano, imagine o impacto que poderia ter numa empresa como a nossa, por exemplo. Sabemos que não é fácil ser íntegro, e a todo momento estamos sendo provados nesse sentido, de modo que, ao tomar certas decisões, ficamos em dúvida se estamos comprometendo essa integridade ao tomá-las. Vejamos a seguir algumas situações que você certamente já deve ter enfrentado, em maior ou menor intensidade. Antes, porém, eu quero enfatizar que essas experiências foram compartilhadas por empresários após muita insistência da minha parte. E foram feitas não para se vangloriarem, para contar vantagem, mas para contribuir efetivamente com esse canal e compartilhar experiências que possam nos ajudar a refletir sobre como nos tornarmos melhores. No nosso segmento, como envolve a negociação de valores sempre muito altos, é muito comum aquela tentadora proposta, né? Não, me ajuda aqui que eu te ajudo, te favoreço de alguma maneira, né? E a gente tem como diretriz principal de negócio conduzir os nossos negócios estritamente dentro do que é ético, do que é correto. Eu julgo que é uma prática de corrupção tão grave quanto a que praticam os políticos, que praticam os entes públicos. You know, if you're going to follow principles, then you have to really implement them and be true to them. So one example is that there was a company that I was working with, a client, and I was doing some executive coaching for one of their executives, and that person's boss wanted me to reveal some of the confidential information that came from my discussions with the coaching client, and that wasn't appropriate. It's not ethical. When I say I'm going to keep confidentiality, then it's important to keep that. And so it turned out that client, that boss, decided not to use me again in the future because I refused to divulge the confidential information. Well, you know, I lost a client, but on the other hand, I gained integrity and felt that it was the right thing to do, and I was following the principles. Eu tenho comigo uma coisa assim: a verdade cabe em todos os lugares. A verdade muda as concepções e as atitudes. Eu me lembro que um empresário queria comprar de graça meus produtos. Eu fiquei chateado, muito chateado. Era um empresário muito rico, mas ele ganhava às custas da dificuldade do outro. E eu disse: olha, pode ficar com a mercadoria é toda sua. Não vai pagar por essa entrega. Mas Deus estava determinado a não entregar mais. Vamos conversar. E eu só uma palavra. Eu disse: entre nós existe um juiz. Eu não sei crescer passando por cima dos outros. E ele colocou a mão na cabeça desesperadamente e disse: me perdoe. Coloque seu preço. Tem que ser fiel à causa, aquilo que você realmente acredita. É preciso ter firmeza de caráter para recusar propostas de lucro fácil. Coragem para dizer não a uma quebra de confidencialidade, mesmo sabendo que isso custará um contrato importante. E também é preciso estarmos vigilantes para não cairmos na armadilha de tentar tirar vantagem do outro negociador. Ao compararmos esses exemplos
Com as nossas próprias experiências, nós podemos concluir que há uma linha muito tênue entre tomar a decisão mais fácil e tomar a decisão correta. Há inclusive uma frase de um jornalista americano que define consciência como aquilo que dói quando tudo mais está bem. Sobre a influência da integridade e da corrupção na construção do legado, penso que uma parábola pode nos ajudar a compreender melhor essas questões. Resumidamente, enquanto todos dormiam, o inimigo foi ao campo do trigo e semeou o joio. Ao nascer o trigo, nasceu também o joio. E os empregados vieram perguntar ao Senhor: Senhor, não semeaste boa semente? Ao que o Senhor respondeu: Sim, mas foi o inimigo que fez isso. Então os empregados perguntaram: Devemos extrair o joio? Então o Senhor respondeu: Não, pois, arrancando o joio, correis o risco de arrancar também o trigo. Deixai crescer um e outro, e na colheita separaremos o trigo do celeiro e o joio será queimado. A Igreja Católica nos ensina que uma referência a plantas remete diretamente à nossa espiritualidade. Vejamos então algumas características do trigo. O trigo é nutritivo e adequado para alimento. Assim, nossa espiritualidade e nossa prática nos negócios também devem nutrir, também devem alimentar por meio de exemplos de integridade. Para tanto, nós também precisamos estar alimentados, precisamos estar espiritualmente preparados. Para se tornar alimento, o trigo precisa ser colhido, moído e amassado. Por normalmente estar em grandes altitudes, o trigo é exposto ao calor mais intenso, aos ventos e ao frio. Viver no alto é ser mais exigido, é suportar o que as plantas rasteiras não aguentam. Tudo isso remete a sacrifício, a desafios que nem todos conseguem superar. Como empresários, nós também devemos oferecer nossos pequenos sacrifícios, pois não é fácil ser empresário no Brasil. Como o trigo, nós também precisamos ser colhidos, moídos e amassados. E devemos oferecer isso por Deus, pela nossa família, pelos nossos princípios. Com o trigo maduro, fica dourado e seus galhos refletem a luz do sol. E no mesmo capítulo 13 de Mateus, em que consta a parábola do joio e do trigo, Jesus também diz que os justos brilharão como o sol. Porém, não é nada fácil refletir a temperatura do sol. Lembremos que a expressão justo é uma alusão àquele que pratica e ajuda a praticar a lei do Senhor. O justo é autêntico, ele não segue a manada. Nós temos uma tendência à corrupção. Não é natureza, mas tendência. Somos chamados a viver de forma elevada, a refletir a luz do sol, a refletir a luz de Deus, sem retroceder, sem nos corrompermos. Mas se cedermos ao que o mundo oferece, nos tornaremos opacos, e a corrupção nos levará à ruína, do mesmo modo que levou o Império Romano e tantos outros poderes. O joio, por sua vez, não é adequado como alimento e pode até envenenar. É mais adaptado ao fundo dos vales, à lama. A planta do joio, em algum momento, até parece com a do trigo. Porém, ela não reflete a luz do sol e não fica dourada quando chega o tempo da colheita. Somos empresários joio quando julgamos ter luz própria, ao invés de reconhecer que somos um pálido reflexo do Criador. Ou, como nos lembra o próprio Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, o joio são pequenas sementes escondidas na terra. Quando nasce a planta boa, nasce também o joio, ou cisânia em grego. Na nossa vida espiritual e como empresários, também é assim. Buscamos fazer tudo direitinho, mas a cisânia está lá, incubada, pronta para nascer com o trigo. Ser joio nos negócios é viver de coisas inferiores, de corrupção, de exploração dos funcionários, de traição dos sócios, enfim, uma vida que não reflete Deus. A Igreja Católica nos ensina que há duas características principais do joio: escândalo e anomos. Escândalo significa fazer cair. Anomos, do grego, significa sem lei ou fora da lei. Aquele que não se importa com a palavra, tampouco se está fazendo ou não a vontade de Deus. Empresários assim fazem o mal, estimulam e até coagem seu staff a fazer o mesmo. Criam, por assim dizer, uma cultura, entre aspas, na qual quanto mais se saem bem, também entre aspas, prejudicando o outro, maior seu status na organização. Tomemos novamente a parábola no ponto em que todos dormiam e que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Sono é uma alusão a afrouxamento, a desleixo, a relaxamento.
Se não estamos vigilantes, a corrupção e a ruína se instalam. É preciso estarmos vigilantes às sutilezas do mal, pois o inimigo tenta a todo momento perverter a criação, já que não consegue atingir o Criador. Na nossa casa, na nossa empresa, não podemos baixar a guarda. No outro momento da parábola, os servos perguntam se devem arrancar o joio. O Senhor recusa, pois sabe que as sementes do joio e do trigo estão entrelaçadas, e arrancar o joio pode comprometer o trigo. Assim, igualmente, o bem e o mal caminham entrelaçados na nossa empresa. Não se complementam, mas estão no mesmo campo. E algumas práticas nobres e bem-intencionadas podem acabar corrompidas pelo joio da vaidade, da soberba e da busca de reconhecimento mundano. Assim, somos obrigados a conviver com o joio e com o trigo, pois somente no final haverá separação de um e de outro. Isso significa que o justo deve suportar, deve ser paciente, pois é trigo e nunca deixará de ser. Por fim, para construir um legado de integridade, precisamos, como o trigo, ser alimento, exemplo para as pessoas. Precisamos ser colhidos, moídos e amassados, ou seja, enfrentar todos os sacrifícios que um bom legado exige. Precisamos refletir a luz do sol, refletir a luz de Deus.